Hoje nós vamos dar continuidade à evolução dos modelos atômicos. Na aula passada nós estudamos as concepções de Dalton e de Thomson e hoje nós vamos ver como que essa evolução sobre a teoria dos modelos atômicos ela evoluiu. O Dalton, ele falou que a matéria, né, como a gente já iniciou, a matéria ela é constituída de átomos. E Dalton disse que esses átomos, ele é uma partícula esférica, maciça, não oca, então completamente rígida, preenchida, né? Seria esse aspecto. Indivisível, ou seja, dentro do átomo não existe mais nada, ela já é a menor parte da matéria. E um material eletricamente neutro. Porém, Thomson, com a descoberta da eletricidade, descobriu que existiam materiais e matérias que tinham propriedades elétricas, né? E aí, com base nessa propriedade, ele conseguiu definir uma outra estrutura para o átomo de Dalton. Continuou sendo uma esfera fluida, né? Ele considerava que era um material gelatinoso, que esse material gelatinoso ele tinha uma carga elétrica positiva. E que nesse material esférico existiam incrustados neles os elétrons, que ele pontuou como as cargas negativas, com base naquele experimento da ampola de raios catódicos. E como os elétrons são cargas negativas, ele considerou que essa esfera tinha que contrabalancear, por quê? Porque a carga elétrica do material era neutro, era nulo. Então, por isso que ele considerou que essa esfera ela era positiva, carregada positivamente. Rutherford, né, seguiu nessa curiosidade sobre o que Thomson propôs sobre a estrutura do átomo, e a descoberta de uma outra propriedade começou a surgir dúvidas sobre essa teoria que Thomson havia dito para a estrutura do átomo. Então, a descoberta da radioatividade teve um papel importante para se complementar informações do que foi dito pelo Thomson. Então, ao se estudar as propriedades com os tubos de raio catódicos, observou uma radiação que ultrapassava determinados materiais e ele ficou conhecido como raio-x. Isso aconteceu no ano de 1895. Após vários experimentos, foi possível concluir que muitos átomos de alguns elementos são naturalmente radioativos, ou seja, emitem radiação. Rutherford, curioso, realizou um experimento na busca de desvendar a natureza desse material radioativo. E ele acabou descobrindo 3 tipos de radiações radioativas. 3 tipos poderiam ser classificados. Então, inicialmente, ele pegou um material radioativo, no caso aqui, esse experimento, o chumbo, é um material radioativo. E aí ele colocou um obstáculo aqui que teria um orifício. E esse orifício ia permitir somente a passagem de um feixe das radiações, né? Da radiação que estava sendo emitida pelos átomos do chumbo, da matéria que chumbo, o elemento químico, o chumbo que ele estava analisando. Então, com base nesse feixe que ele deixou aqui no orifício, ele colocou esse feixe para passar entre 2 eletrodos, um eletrodo positivo e um eletrodo negativo. E aí ele observou o comportamento dessa radiação com base nas cargas que elas poderiam ter. Porque lembrando, né, que quando nós temos cargas diferentes, a tendência é se atrair. Cargas iguais se repelir. E quando não tem carga, a possibilidade é que não vai ter desvio ali na radiação. Então, ele colocou aqui no final uma placa fotográfica que era justamente para ver em quais pontos essas radiações iam se encontrar, né? Onde elas iam aparecer. E foram observados 3 resultados, gente. O feixe, ao passar pelos eletrodos positivo e negativo, observou os 3 pontos que ele considerou de radiação beta, ou raios B, raios gama, ou radiação gama, e radiação alfa, ou raios alfa, como está propriamente escrito aqui. E observe que os pontos que essas radiações, depois de passar pelo eletrodo, elas não ficaram na mesma posição.
elas atingiram posições diferentes. E isso levou a algumas conclusões. A primeira aqui que nós vamos avaliar seria, no caso, o raio gama. O raio gama, que é a radiação que saiu do bloco de chumbo, passou pelo orifício e, ao passar pelos eletrodos, a gente observou que não houve nenhum desvio, ela se manteve na mesma posição. Então, isso quer dizer que essa radiação ela não tem nenhuma carga. Por quê? Porque ela não foi atraída nem para o polo positivo e nem para o polo negativo do eletrodo. Então, ela se manteve ali na neutralidade. Então, os raios gama, que parece esse Yzinho, ele tem carga neutra. Carga neutra. Agora vamos entender qual tipo de carga pode existir na radiação beta. Lembrando que opostos se atraem. Opostos se atraem. Então, se essa radiação aqui em amarelo, ela se deslocou em sentido ao eletrodo positivo, é porque ela tem carga negativa. Carga negativa. Por quê? Porque ela se deslocou em sentido do polo positivo. Opostos se atraem. Agora, analisando a radiação alfa, observe que, ao passar pelo eletrodo, ela se direcionou no sentido da carga negativa. Então, para ela ter se direcionado para o sentido da carga negativa, é porque as radiações alfa são cargas positivas, pois o desvio deslocou a radiação no momento que passou pelos eletrodos para o sentido negativo. Então, se ela foi no sentido negativo, é porque ela apresenta carga do tipo positiva. Também foi vista uma outra percepção. Observe que o desvio, em relação aqui ao ponto inicial, o desvio, essa angulação aqui, ela é menor do que quando a gente considera para a radiação beta. Observe que esse ângulo aí de desvio para a radiação beta, ela foi maior do que para a radiação alfa. Isso também levou a uma outra percepção, que está relacionado com a massa dessa radiação. Então, se essa aqui teve um desvio maior, é porque ela conseguiu se movimentar de uma maneira que ela é mais leve. Se ela é mais leve, ela vai conseguir desviar mais ainda no sentido do polo positivo. Já para a carga alfa, observe que a angulação do desvio já foi menor quando a gente compara com a beta. Então, isso ele levou à conclusão de que a massa das radiações alfas, elas são mais pesadas. Então, ela tem uma massa maior quando a gente compara com a radiação beta. Então, esse desvio, ele está relacionado com as massas dessas radiações. A radiação alfa, ela é mais pesada e a radiação beta, ela é mais leve. Aí eu vou dar até aqui um comparativo para vocês em relação a isso. Se nós colocarmos aqui, se numa pista de corrida tivesse uma pessoa mais magrinha e uma pessoa mais gordinha, assim, por nossa lógica, a gente já ia pensar que quem conseguiria correr mais? O magro, né? Querendo ou não, a gente já tem essa percepção. O magro, ele vai conseguir correr mais rápido. Então, no caso aqui, a radiação beta ela vai desviar mais, porque ela é mais leve, do que a radiação beta, do que a radiação alfa, que ela é mais pesada, então ela não vai conseguir fazer um desvio tão grande. Certo? Então, esse experimento de Rutherford, ele quis inicialmente descobrir que a radiação ela pode emitir 3 tipos de radiações. Não existe apenas um tipo de radiação. Então, se descobriu que existia a radiação beta, a radiação gama e a radiação alfa. E o que ele fez depois, o Rutherford? Ele pegou uma dessas radiações e aí ele pegou um material, né, uma película de ouro, de prata, de cobre, de platina, e ele fez esses testes utilizando uma dessas radiações. E aí ele optou em escolher a radiação alfa, que aqui pelo que nós identificamos, ela é um tipo de radiação que ela é carregada, que ela tem carga positiva. E esse experimento, depois de descobrir essa radiação alfa e bombardear algumas películas de alguns materiais,
ela foi importante para se propor a estrutura do átomo, melhorando o que Thomson havia dito. Gente, então esse foi o experimento que Rutherford fez para se descobrir a estrutura interna do átomo. Então, como eu falei para vocês anteriormente, daquela radiação ali do chumbo que estava no exemplo, ele descobriu que existiam 3 tipos de radiação: beta, gama e alfa. Aí o que ele fez? Ele pegou as radiações alfa e acumulou, né? Que é um acúmulo de radiação alfa. Que nós vimos pelas nossas conclusões, né? Pelas conclusões que os cientistas tiveram, que elas são carregadas positivamente. Positivamente. E aí ele colocou aqui uma película, né? Uma folha de ouro. Deixa eu botar aqui de ouro, de prata. Separadamente, por vez, tá? Aí, gente, ó, quando essa radiação alfa passou pela placa, ele observou várias coisas. Ao passar a radiação por essa placa, observamos 3 coisas. Tem radiação passando direto, tem radiação que bate e desvia, que seria essa bem aqui do ponto, e tem radiação que bate e volta. Tem radiação que passa direto, quando chega lá em contato, né, com esse material que está sendo analisado. Existem radiações que passam direto, algumas se desviam e algumas batem e voltam, elas são rebatidas. E isso deixou o Rutherford confuso, porque ele disse assim, por que algumas passam, por que tem radiação que passa direto, por que tem algumas que se desviam e por que tem algumas que batem e voltam? E aí isso deixou ele muito confuso, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês esse aqui, ó. Esse outro aqui paradinho para que a gente entenda. Então ele pegou aquelas radiações alfa e passou aqui, ó, numa película fina de ouro. Essa película de ouro, ela é constituída de átomos, porque ele é matéria e matéria é constituída de átomos. E aí ele observou o seguinte, ó, a maioria das partículas não é desviada, a maioria passou direto. A maioria das partículas alfa passou direto, que é esse caso aqui. Elas bateram, tocaram na película fina de ouro e passaram direto. Algumas passaram, mas foram desviadas. Algumas passaram e foram desviadas. E algumas, na hora que entrava em contato, voltava a radiação, fazia voltar. Aí ele teve que explicar por que muitas passavam direto, por que algumas eram desviadas e por que algumas, na hora que tocavam na película, elas faziam era voltar. E aí ele teve que estudar, se aprofundar para entender por que isso acontecia. Lembrando que se o modelo atômico de Thomson estivesse correto, se o modelo atômico de Thomson que ele propôs, que era uma esfera fluida, né, gelatinoso, carregado positivamente e incrustado com elétrons, o que o Thomson estava esperando? O que Rutherford estava esperando? Rutherford estava esperando que todas essas radiações passassem direto. Foi o que ele esperou. Se o modelo atômico de Thomson estivesse correto, todas essas radiações teriam passado direto, conforme esse exemplo aqui. Porém, não foi isso que ele observou. Ele observou que muitas passavam direto, ok. Algumas eram desviadas e algumas batiam e voltavam. Aí ele teve que explicar o porquê. E é engraçado que isso até é uma frase que ele disse, quando ele observou esse resultado, porque ele estava esperando isso aqui. Ele estava esperando que todas as radiações passassem direto. Só que elas não passaram. Muitas passaram direto, algumas desviaram e algumas ainda foram rebatidas, batiam e voltavam. E aí o que tem assim nos livros, né, que ele pontuou foi o seguinte: foi quase inacreditável. Era como se você disparasse uma bala de canhão de 15 polegadas em um lenço de papel e ela voltasse e o atingisse. Então ele não estava esperando que essa radiação voltasse, né, como aconteceu. E aí imagine assim realmente o impacto quando ele observou outro resultado que era diferente do que ele estava imaginando. Aí ele chegou à seguinte conclusão, gente. Ele teve que explicar por que muitas passaram direto, por que algumas desviavam e por que algumas eram totalmente rebatidas. E aí ele pensou na estrutura do átomo da seguinte maneira. O átomo,
ele não é maciço, ou seja, ele não é rígido. Até porque se ele fosse completamente rígido, todas teriam sido rebatidas. Mas Thomson já havia dito que ele era uma esfera gelatinosa, então permitiria a passagem dessa radiação. Então ele pensou assim: se muitas passaram direto, é porque existe um espaço vazio. Não existe nada ali impedindo, não existe nenhum obstáculo. Então ele já imaginou, o átomo ele tem um grande espaço vazio. Por quê? Porque muitas radiações passaram direto. Só que ele tinha que explicar aquele caso que algumas eram desviadas e algumas eram rebatidas. E aí ele pensou o seguinte: lembra que ele utilizou radiação alfa para bombardear essas películas? E a radiação alfa, ela é carregada positivamente. Ela é carregada positivamente. Essa carga não mudou quando foi atingir ali os blocos, mas ele teve que idealizar uma outra estrutura. Por quê? Se aquelas cargas eram positivas, ele imaginou que existia um ponto que tinha um núcleo, que ele era muito pequeno e denso, e ele era carregado positivamente. Por quê? Porque essa radiação alfa, que era positiva, ao passar bem pertinho do núcleo, que também era positivo, a tendência era o que? A radiação acontecer? Se desviar. Por quê? Porque o núcleo que era carregado positivamente ia repelir a radiação alfa, que também era positiva. E aí por isso que algumas desviavam, porque quando elas passavam pertinho desse núcleo, elas queriam se repelir por apresentarem cargas iguais. E por que algumas voltavam? Porque elas batiam exatamente nesse ponto que era carregado de cargas positivas. Então, ao bater nesse ponto direto que era carregado positivamente, ela voltava, porque era uma repulsão muito grande. Então, ao passar pertinho do núcleo, ela desviava, porque naturalmente ali pela similaridade de carga. Mas ao tocar exatamente nesse ponto que era o núcleo, que ele é carregado totalmente de cargas positivas, elas faziam era voltar para trás. Então, seria essa ideia aqui, ó. Observe que existe um grande espaço vazio que muitas passavam direto, mas existe um núcleo que ele é carregado positivamente e algumas radiações ao baterem nela são totalmente rebatidas, fazem voltar, e algumas ao passar pertinho elas se desviam. Então, Rutherford já propôs uma outra estrutura que Thomson não tinha imaginado, né? Até porque foi avanços tecnológicos que permitiram também essa evolução. Então, com base nisso, Rutherford modificou o modelo de Thomson. O Thomson havia dito que era uma esfera fluida, né, de um material gelatinoso, que ele era positivo e tinha os elétrons incrustados. Agora não, Rutherford já disse assim: existem duas partes, existe um núcleo e existe a eletrosfera. O núcleo, ele é carregado positivamente, é onde estão as cargas positivas. E ao redor é a eletrosfera, que é onde estão carregados os elétrons. Thomson já havia falado sobre os elétrons e ele manteve a ideia dos elétrons. Só que ele disse que os elétrons estão na eletrosfera, não estão nesse ponto que é o núcleo. No núcleo existem cargas positivas. E aí tem até uma comparação aqui. Que tamanho seria o núcleo em relação à eletrosfera? Porque lembra que a maioria das partículas passaram direto. Então, se a maioria passaram direto, é porque o espaço vazio é muito grande. Aí algumas eram desviadas, porque quando passavam pertinho do núcleo, que é positivo, elas se desviavam. E algumas, ao tocar exatamente no núcleo, elas voltavam, porque ali é onde estava concentrado as cargas positivas. Se o núcleo de um átomo tiver o tamanho de uma mosca no centro de um campo de futebol, então o espaço ocupado pela vizinhança que é eletrônica, que são os elétrons, deve ser aproximadamente do tamanho do estádio inteiro do futebol. Então seria como se a mosca fosse o núcleo do átomo e o estádio ao redor, o que está ao redor da mosca no caso, seria o quê? A eletrosfera, que é onde estão situados os elétrons. Então, observe que o átomo, o núcleo, ele é extremamente pequeno em relação ao tamanho de todo o átomo, né? E aí, por conta disso, o modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como sistema solar, que tem ali um centro, né? No caso é o Sol, e os planetas ao redor do Sol. Então, seria o núcleo, e é como se os elétrons fossem
fossem os planetas que estão ao redor do Sol. Mas em termos de tamanho, o núcleo ele é extremamente pequeno. O modelo de Rutherford, né, contribuiu muito para essa estrutura, mas ele deixou uma dúvida, gente. Se o núcleo é formado apenas por cargas positivas, que já se ficou conhecida como prótons, até Thomson não se falava mais em cargas, Thomson não se falava em, falava-se que a esfera era positiva, mas não se falava em cargas positivas, né, partículas positivas. Mas aí com o Rutherford já veio essa denominação de que existiam cargas positivas e que elas foram chamadas de prótons. Então os elétrons cargas negativas e os prótons cargas positivas. E aí ficou uma dúvida. Se no núcleo só existe cargas positivas e cargas positivas se repelem, como que existe um núcleo? Então, como é que existe um átomo? Aí ficou essa dúvida. Rutherford ele propôs que existia alguma coisa ainda ali no átomo, ali no núcleo, mas ele não soube explicar se existiria uma outra partícula. A resposta veio com esse outro cientista, que foi o James Chandlerwick. Ele verificou que o núcleo de berílio, que era um elemento radioativo, ele emitia partículas sem carga elétrica e de massa praticamente igual a dos prótons. E aí, com base nisso, ele já trouxe uma terceira partícula para a gente, que foram os nêutrons. Os nêutrons, eles estão localizados no núcleo, juntamente com os prótons, e eles isolam as cargas positivas uma da outra, para quê? Para que se diminua essa repulsão. Então, assim vai surgir a terceira partícula dentro do átomo. Então, um átomo, que até Dalton ele era indivisível, chegando aqui em Rutherford, né, Chandlerwick também que contribuiu, já se percebeu que o átomo, sim, é dividido em duas partes, é dividido em núcleo e eletrosfera. No núcleo existem duas subpartículas que são os prótons, que têm carga positiva. Existem os nêutrons, que têm carga neutra, né, são neutros. E na outra parte, né, que é na eletrosfera, existem os elétrons, que são carregados negativamente. Agora vem uma outra dúvida, que isso nós vamos continuar nas aulas seguintes. Por que os elétrons que são negativos, eles não se atraem com o núcleo que é positivo, já que tem cargas opostas? Por que também eles não caem? Porque eles estão num espaço vazio. Como é que eles estão ali fixados nesse espaço? Essa parte nós vamos continuar nas aulas seguintes. Então, por hoje é só. Muito obrigada. Tchau, tchau e até a próxima.